Olá, meus amigos. Meu nome é Vinícius Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Príncipe Cardan, que, se você for parar para pensar, ele é o verdadeiro herói dessa história. Não falo no sentido de herói de salvar a mocinha, de salvar a história, mas sim de que é ele que tem toda a jornada do herói. Porque ele, na realidade, é o personagem melhor desenvolvido. Que começa sendo um escroto, filho da puta, e termina sendo uma pessoa que você consegue até mesmo respeitar e admirar. Vejam só. Enquanto a Jude, que é a personagem principal, a pessoa que conta a história, ela não se desenvolve. Em termos de caráter, ela se mantém a mesma do começo até o fim. Todo e qualquer desenvolvimento que a Jude tem na série é meramente porque ela sai do nada, como uma mera filha do general, uma mera humana na corte, e termina como a rainha, não é mesmo? Mas é só isso o desenvolvimento dela. Ela não aprende nada e, como pessoa, ela não se desenvolve. Já o Cardan, por outro lado. E é sobre o Cardan que vamos falar nesse vídeo. Vamos lá? Cardan parou ao lado de um garoto com cabelo comprido cor de cobre e um par de pequenas asas de mariposas. Um que não está se curvando para saudá-los. O garoto ri. E Cardan avança nele. Um piscar de olhos, os punhos do príncipe acertam o maxilar do garoto, jogando-o longe. Quando ele cai, Cardan agarra uma de suas asas, que se rasga como papel. O grito do garoto é agudo e estridente. Ele se encolhe no chão. O sofrimento é evidente em seu rosto. Eu me pergunto se asas de féricos voltam a crescer. Sei que borboletas que se machucam nunca mais voam. No livro O Príncipe Cruel, somos apresentados ao personagem do Príncipe Cardan como uma pessoa odiável, um grande e terrível filho da puta, um bullying sem precedentes. Todo o primeiro livro é voltado para você simplesmente odiar o personagem. Você realmente odeia ele. Enquanto eu lia, eu juro a vocês que eu me questionei como é que o pessoal consegue shippar os dois, Jude e Cardan. Porque não dava, gente. O príncipe é simplesmente um cara horrível. E não só pra Jude, ele era uma pessoa horrível com todo mundo. Só porque um férico não se curvou pra ele na festa, ele mutilou esse férico. Então, assim, o cara tirou umas brincadeiras muito sem noção. Era um tremendo escroto. Enquanto o primeiro livro vai se desenvolvendo, ele vai fazendo várias e várias espécies de bullying com a Jude. Você vê um pouquinho mais de quem é a pessoa do Príncipe Cardan quando a Jude invade a casa dele e descobre que o Balequim, o príncipe Balequim, irmão de Cardan, o maltrata muito em casa. Tanto em punições físicas quanto em punições psicológicas. E isso vai dando um pouco mais de cor ao personagem, que até então era só um grandíssimo filho da puta. Você fez um acordo para que eu o treinasse e eu fiz isso. Prestidigitação, furtar coisas de bolsos, pequenas mágicas. Ele é bom. E agora ele está fingindo, não está? Porque se ele for o verdadeiro grande rei de Elfheim, o que devemos seguir até o fim dos dias, então fomos um tanto desrespeitosos ao controlar o reino por ele. Mas, se ele estiver fingindo, então ele é um espião de verdade, e melhor do que a maioria de nós, o que torna parte da Corte das Sombras. No segundo livro, O Rei Perverso, descobrimos um pouco mais do passado do Cardan. Descobrimos que ele não era uma criança muito querida em casa, que ele só foi parar na casa do Balequim porque o rei Eldred não queria ele em casa, ou seja, o próprio pai expulsou o príncipe de casa. Descobrimos que a mãe dele, que só dava atenção para ele de vez em quando,
e muitas vezes esquecia até mesmo que o garoto existia, descobrimos que ela não se deu nem ao trabalho de amamentar o próprio filho, que deu leite de gata, e isso tudo enquanto o garoto ainda era criado pelo irmão Balequim, que era um tremendo filho da puta com o Cardan. E por isso, Cardan cresceu amargurado, louco por atenção de sua mãe, de seu pai. E a forma que ele descobriu para encontrar, para ganhar essa atenção que ele tanto desejava, era justamente sendo uma pessoa desprezível. Ele viu que, sendo violento, maltratando outras pessoas, ele conseguia a atenção da mãe e o desprezo do pai, que, do ponto de vista de Cardan, era melhor do que sua indiferença. E assim, o príncipe Cardan cresceu, sendo uma pessoa horrível, um bullying sem tamanho. Tudo porque sua criação foi completamente desprovida de amor, de carinho, de qualquer outra coisa. Ele tinha, sim, o respeito das pessoas pelo status de seu príncipe. Ele tinha acesso a tudo do bom e melhor, por ainda ser o príncipe. Mas lhe faltava o amor de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos. Cardan era uma pessoa terrivelmente desprezada e que fazia tudo o que fez para chamar a atenção. E ele provavelmente ficaria sendo assim até o resto da vida. Até que a Judy resolveu, em suas maquinações, sua sede de poder, transformar o Cardan em rei. Mas não em um rei qualquer, um rei espião. Porque do ponto de vista de Cardan, ele era um espião da Judy. Ele era um rei fantoche, que quem realmente governava era a Judy. Então ele resolveu abraçar essa função. Seu reinado no segundo livro foi uma festa só. Meses e meses de festas, de putaria. Ele não comparecia às reuniões do conselho. Ele era uma figura de Estado. Para ele, quem realmente mandava era a Judy. Podemos ver nesse livro ele cedendo mais. Ele se tornando um pouco melhor. Seu desejo carnal pela Judy ficando maior. Talvez até mesmo respeito. Amor, não sei. Eu não diria que existia amor ainda nesse estágio. Desejo sim, com certeza. Mas amor não. Mas é só quando a Judy é retirada de perto do Cardan que ele realmente começa a crescer. Quando a Judy é sequestrada e passa um mês fora, o Cardan precisa começar a pensar por si mesmo. Como precisa agir como um rei que ele é. E é aí que o Cardan começa a crescer de verdade. Começa a se tornar uma pessoa que você consegue respeitar. Apesar que nesse livro você só consegue ver um vislumbre disso, sabe? Cardan conseguiu manter o reino mais ou menos sob controle, enquanto desesperadamente tentava recuperar a Judy de seu cativeiro, e também bolou um plano incrível para recuperar a sua autonomia. Pediu a Judy em casamento. Tudo bem que depois ele exilou ela, mas ela recuperou sua autonomia e o reinado. Um rei não é o seu trono nem sua coroa. Você está certo ao dizer que nem lealdade nem amor devem ser forçados. Mas a soberania de Elfhame também não deve ser ganhada ou perdida em uma competição. Como se fosse o pagamento de uma semana ou um odre de vinho. Sou o grande rei e não abro mão do título a seu favor, nem por uma espada, nem por um espetáculo, nem por meu orgulho. Vale mais para mim do que qualquer uma dessas coisas. Além do mais, são 2 soberanos diante de você. Mesmo que me matasse, restaria a outra. A rainha Maui criou esta coroa para manter seus descendentes no poder. Juras não devem ser feitas a uma coroa, mas a um governante. E devem ser de vontade própria, com verdade. Sou seu rei e ao meu lado está minha rainha. Mas a escolha de nos seguir ou não é sua.
Vocês devem decidir por si próprios. Mas é no terceiro livro que o Cárdan realmente brilha. Durante todo o livro, o Cárdan esteve praticamente reinando sozinho, enquanto a Judy estava exilada e o Madoc estava tramando a derrubada dele. E não é uma tarefa fácil você lidar com o reino dessa forma. Durante esse período ele realmente começou a demonstrar mais estar apaixonado de fato pela Judy. Mandava cartas para ela, implorando para ela voltar. E quando ele ficou sabendo que a Judy estava no acampamento do Madoc, correndo perigo, ele não mediu esforço para ir pessoalmente e resgatar ela. Ele não simplesmente mandou um pessoal da Corte das Sombras para ir buscar a Judy. Ele foi pessoalmente, apesar que a própria corte o aconselhava a não fazer isso por ser muito perigoso. Mas ele tinha que ir atrás de sua amada. Quando a Rainha do Mar atacou, ele não cedeu, ele não se demonstrou um rei fraco. Ele manteve sua posição e ainda conseguiu, na base do diálogo e um pouco de ameaça, ele conseguiu fazer com que a rainha recuasse e ganhar do respeito dela. Não é uma tarefa pouca, não é uma tarefa que eu acharia que o Cárdan do primeiro livro conseguiria cumprir. Provavelmente o Cárdan do primeiro livro teria sido morto, teria feito uma bagunça ainda maior do que já estava. Demonstra o quanto ele cresceu de lá para cá. E é no final desse terceiro livro que chegamos ao ápice do desenvolvimento do Cárdan. Quando o Madoc está ali para desafiá-lo, roubar a coroa com um plano maligno, Cárdan não cede. Na realidade, ele mesmo destrói a coroa para libertar os outros reinos da promessa à coroa e ao mesmo tempo pedir para que as outras cortes façam a promessa ao rei e não à coroa, porque para ele é o rei que merece seu respeito e admiração dos súditos e não a coroa, não uma dinastia, como era o desejo da rainha Mabel. E isso, meus amigos, isso é algo que definitivamente o Cárdan do primeiro livro jamais faria. Obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. O que vocês acham do desenvolvimento do Cárdan? Eu estou imaginando coisas. Ele continua um filho da puta que era desde sempre? Ou ele nunca foi um filho da puta, ele sempre foi uma pessoa admirável e respeitosa? O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal, pois isso me ajuda muito com o meu trabalho. Mais uma vez, meu nome é Vinícius Carvalho e até o próximo vídeo.